A última ênfase de Hebreus é aliança. A Bíblia nos mostra, e nós vimos isso no texto inicial, redenção, purificação, mas como vimos a partir do verso 15 de Hebreus 9, há uma ênfase na aliança que Cristo veio firmar conosco. Interessante que já no verso 15 ele diz que Cristo é o mediador da nova aliança. Depois ele diz no verso 18 que nem a primeira aliança, a de Moisés, foi estabelecida sem sangue. Ele fala de como Moisés asperge o livro da lei, o povo, o tabernáculo com sangue, e nós precisamos entender o peso que o sangue tem no que eu quero classificar aqui de aliança. A palavra aliança, ou pacto, que é o seu significado, fala de um compromisso profundo, intenso, sagrado. Aliás, em Mateus 26, nos versos 27 e 28, celebrando a Páscoa, que era o modelo de recordação do que Deus fez na antiga aliança, Cristo institui o rito cerimonial da nova aliança. E ele diz em Mateus 26, versos 27 e 28, a seguir Jesus pegou um cálice e tendo dado graça, deu aos seus discípulos dizendo, bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Nós sabemos que quando Jesus diz, isso é o meu sangue, ele não está necessariamente sustentando uma doutrina que nós não pactuamos, que é a da transubstanciação, que no momento da comunhão os elementos se transformam. O pão segue sendo pão, o fruto da vide segue sendo fruto da vide, mas por outro lado, não é porque não se transformam que nós vamos negar que nós temos comunhão, como Paulo diz, com o corpo e o sangue do Senhor. Então os elementos são simbólicos, mas eles nos remetem a um posicionamento de fé que nos permite ter comunhão com o sangue e com o corpo de Cristo no plano espiritual. E isso de novo aponta para aquilo que eu estou falando desde o início, a apropriação. É por isso que no Evangelho de João, Jesus fala sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. Se você olhar para João 6, ele não está falando de comer carne e beber sangue de forma literal. Mas Jesus está falando sobre um compromisso. Jesus está falando para uma multidão que queria fazer dele rei, porque ele tinha multiplicado pães e peixes. Porque ele tinha resolvido problemas circunstanciais, terrenos. E Deus seja louvado que o Evangelho traz intervenção e promove essas bênçãos e milagres. Nós de forma alguma queremos negar isso. Mas nós precisamos lembrar que a essência do Evangelho não é resolver os problemas terrenos, é resolver o problema eterno. Essa é a essência da salvação. Por isso Paulo diz, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, como se tivesse solução só por aqui e agora, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Então quando focamos essa percepção da eternidade, aqui Jesus estava apresentando, ele na verdade faz isso, quando menciona a salvação, mas faz isso nos chamando para um compromisso duradouro. E aqui que eu e você precisamos entender o conceito de aliança. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas têm uma dificuldade enorme de sustentar o casamento, porque não vem como a Bíblia apresenta. Malaquias 2,14 diz que Deus foi testemunha da aliança que o homem firmou com a mulher da sua mocidade. A aliança sempre foi algo, culturalmente falando, quando você olha desde a antiguidade, algo sagrado, que não podia ser quebrado. Agora, de alguma forma, a gente pega a ideia daquilo que a gente firma no cartório, porque o que se assina no cartório é um contrato, e esse contrato, legalmente falando, é rescindível, e a gente começa a olhar não para o compromisso do matrimônio com a força de aliança, e sim com a força de um contrato. Isso não afeta só a nossa percepção de aliança matrimonial, afeta a percepção de aliança em todos os sentidos, inclusive com Deus. Agora, os povos antigos não só sabiam que a aliança era algo sagrado, mas o mais solene e sagrado nível de aliança que alguém poderia firmar era uma aliança classificada como aliança de sangue. O entendimento era, a partir de agora nossas vidas se misturam, não tem mais volta. Aliás, não é isso que Deus fala do casamento? Que marido e mulher se unirão, deixarão pai e mãe, os mais fortes níveis de relacionamento que alguém pode ter, se unirão a ponto de se tornar uma só carne, fusão, mistura de vida. Esse era o conceito de aliança. Aliás, é isso que é aplicado com Deus. Paulo escreve aos Coríntios e diz no capítulo 6, aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele, mistura de vida. Esse conceito era largamente praticado.
E quando Deus institui padrões e revela informações como de aliança, eu e você precisamos entender que Deus usou elementos culturais, didáticos, que os homens entenderiam. Por exemplo, em Hebreus no capítulo 6, de 16 a 18, nós lemos assim: porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Então aqui o autor de Hebreus está pegando o histórico do juramento. Por que se praticavam juramentos? As pessoas normalmente juravam pelo que ele era superior, sagrado, e o juramento era o quê? Uma garantia, põe fim à discussão. Houve juramento, não se voltará atrás. Agora, olha a sequência. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, que ele não volta atrás no que ele falou, nem no que ele prometeu, confirmou com o juramento. Aliás, o livro de Hebreus vai dizer que Deus não tinha alguém superior por quem jurar, então jurou por si mesmo. Mas o texto diz que Deus confirma a imutabilidade do propósito com o juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Se é impossível que ele mente, para que jurar? Se na própria nova aliança o Senhor Jesus já nos ensinaria: olha, vocês não precisam jurar, o sim tem que ser sim, o não tem que ser não, o tempo todo. Ou seja, tudo que você fala já deveria ser tratado como juramento. Não precisa apelar nesse nível. Então por que é que Deus fez? Para nos fazer entender algo. Não é porque ele precisava disso. Então Deus sempre está procurando os meios, a didática, a pedagogia, para que a gente entenda o que? A força do seu compromisso. E por meio dela, como diz o texto, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. De novo, apropriação que procede da compreensão. Aí isso nos ajuda a entender a aliança que Deus firmou com Abraão. Em Gênesis, no capítulo 15, no verso 10, a gente lê, quando o nome do patriarca nem tinha sido mudado ainda: Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Vamos fazer uma pausa aqui. O que Abrão está fazendo? Cortando animais, colocando a metade do animal na frente da outra. A maioria de nós lê isso e não entende absolutamente nada. Como um dia desse, eu vi um casal que estava brincando, eles não tinham brigado de verdade, mas simularam a reconciliação. E aí um deu o dedinho para o outro. Os dois entenderam a brincadeira. Os mais novos olhando, ficaram perguntando: o que é isso? Eu falei: vai procurar no Google. Já que vocês zombam da gente, tem informação e acesso a tudo, vai procurar lá. Né? Porque tem coisa de uma geração para outra já perde o sentido. Né? São elementos que se perdem. O que significa colocar metade de um animal na frente da outra? Em Jeremias 34, 18, Deus está usando o profeta para confrontar pessoas que tinham feito uma aliança na presença dele, entre si, e não honraram a aliança. Olha o que Deus diz. Jeremias 34, 18. Farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio para passarem entre as duas partes. Cortar o bezerro ao meio, colocar as duas partes, caminhar no meio, era parte de um rito de aliança. A morte do animal era o derramamento de sangue. A presença do sangue sempre indicava o mais sagrado nível de aliança. Aquilo era um testemunho público. Nós não estamos fazendo a coisa escondida que ninguém sabe. Nós estamos fazendo um ritual visível, aberto. Todo mundo sabe do nível do compromisso. Então Deus está falando com Abraão e diz: vou firmar uma aliança com você. Abraão diz: vai, então vamos fazer do meu jeito. Está aqui as partes do animal, vem passar no meio delas. Versos 17 e 18 de Gênesis 10. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão. Abraão diz: vem fazer aliança do meu jeito. Ele diz: estou descendo, vou andar entre as partes do animal, porque eu quero que você entenda a força do compromisso, a imutabilidade do meu propósito. Eu quero que você tenha descanso nas promessas que eu estou fazendo a você. Não há chance de eu te abandonar. Quem está entendendo? Isso fala de aliança. Aí posteriormente Deus estabelece um rito com Abraão e a sua descendência, que é a circuncisão. Mas do que é que Deus chama o rito da circuncisão? Gênesis 17, 9.
Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Essa é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. O que era circuncisão? Cirurgia da fimose. Corte do prepúcio, a carne excedente do pênis, o órgão reprodutor. Deus diz: vocês devem circuncidar a carne do prepúcio. Isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês, será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus está dizendo: eu estou escolhendo um lugar para que vocês tenham a marca, o selo da aliança. Deus está dizendo: o lugar é simbólico, porque é o órgão reprodutor, e fala de uma aliança que deve ser transmitida de geração em geração. Mas Deus diz: assim como eu desci a andar entre as partes, você vai derramar sangue, porque a aliança será firmada e consolidada com sangue. Deus sempre usou esses elementos. De alguma forma nós perdemos a percepção disso ao longo dos anos. E aí que você vai entender a proibição de comer sangue. Ela não é só da lei de Moisés, ela precede a lei. Em Gênesis 9:4, logo depois do dilúvio, Deus diz: carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, vocês não devem comer. Depois você lê Levítico 17, 10 a 14, e Deus é enfático, dizendo que ninguém poderia comer o sangue. Mas quando chega a nova aliança, a proibição continua, mesmo para a igreja dos gentios que não estão debaixo dos ritos cerimoniais da lei. Atos capítulo 15, 28 e 29, Concílio de Jerusalém. Eles dizem: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais. O que é essencial? O básico do básico. Número 1, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitar essas coisas, farão bem. Toda a discussão começa porque os judeus queriam circuncidar os gentios. Paulo e Barnabé batem o pé. Paulo vai explicar que no Novo Testamento a circuncisão não é mais na carne, é no coração. O selo da fé é a prática do batismo. E eles vão defender: não existe mais uma prática literal. E aquilo que Deus chamou de estatuto perpétuo, aliança perpétua, é cumprido agora pelo seu símbolo. Então começa aquela briga: o que passou, o que não passou. Eles se reúnem e dizem: vamos começar do essencial. 4 coisas: guarde-se da idolatria, guarde-se da imoralidade, e nenhum de nós vai questionar a gravidade desses pecados. E Deus diz: do sangue e da carne sufocada. O que é a carne sufocada? É um desdobramento de se guardar do sangue. Eles não podiam comer o sangue diretamente, mas toda a carne de animal para ser consumida, o sangue tinha que ser derramado. Que é a carne sufocada. Em vários lugares do Brasil nós temos um prato intitulado galinha ao molho pardo. Nem todo é feito da mesma forma. Mas qual a ideia? Se quebra o pescoço da galinha, não derrama o sangue e se cozinha ela com o sangue, carne sufocada. Então, o cristão que entende o significado da Bíblia não come chouriço, não come sarapatel, não come galinha ao molho pardo. Nós não consumimos sangue. Não é um rito cerimonial. O tempo todo Deus está dizendo: entendam o quão sério é o sangue, nele está a vida. Deus está dizendo: se vocês perderem a percepção da importância dele, vocês vão perder a percepção da força de uma aliança firmada em sangue. Não banalize isso. Quem está entendendo? E aí, quando você olha para o Novo Testamento, toda a ênfase é que a nova aliança, assim como a anterior, ela foi firmada com sangue. Hebreus capítulo 12, 23 e 24. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Não há aliança sem sangue. Isso é uma ênfase no texto que nós lemos de Hebreus 9. Agora, o que é que Deus queria? Enfatizar a imutabilidade do seu compromisso. Se eu e você realmente entendemos qual é o comprometimento de Deus conosco, não tem a menor chance do diabo fazer você acordar desanimado, pensando: Deus não te ama, Ele não se importa com você, Ele te abandonou, Ele virou as costas para você. Porque Ele não faz isso.
É lógico que Deus nos chamou a entrar num compromisso com Ele. Ele também espera que haja compromisso da nossa parte com Ele, porque a aliança envolve duas partes. Aliás, a gente às vezes enfatiza a nossa e esquece de falar da de Deus. Quase todo mundo lembra do Jacó por qual episódio principal? Quando ele passa o val de Jaboque e vai lutar com o anjo. E diz para o anjo: não te deixarei enquanto não me abençoares. Nós fizemos até música, e Jacó segurou o anjo, né? E a gente enfatiza isso. Gente, Jacó roubou a fala de Deus. Deus já tinha falado isso primeiro. Gênesis 28, quando ele ainda está indo para Padã Arã, Deus diz no verso 15: eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu te prometi. Deus diz: quem está agarrado em você sou eu. Quem não vai te largar sou eu. Aí lá na frente Jacó diz: eu que não te largo. Ele diz: está me imitando, aprendeu comigo, está me copiando. Nós precisamos entender a força do compromisso de Deus. E essa força do compromisso significa que eu e você não somos descartáveis. Significa que Ele não só segue nos amando, se importando, mas intervindo na minha e na sua vida, porque Deus não quebra aliança nem compromisso. Salmo 89, 34, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. O contexto falava de uma aliança específica de Davi, mas aplica a todas. Lá na frente Deus resgata o assunto. Jeremias 33, 20, 21, assim diz o Senhor: se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia, a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi meu servo, para que ele não tenha filho que reine no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes levitas, meus ministros. Deus está dizendo: sem chance de eu voltar atrás. Pastor, isso significa que a aliança então é inquebrável, inviolável da parte de Deus sempre. Mas várias vezes Deus fala para a nação de Israel, mesmo tendo prometido isso: vocês não honraram minha aliança, vocês quebraram a minha aliança. Então não estou insinuando aqui que porque Deus não te joga fora, que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a pergunta é: o que é que eu e você fazemos com o sangue da aliança? Hebreus capítulo 10, verso 29. Depois de no verso 28 falar de juízo sobre quem quebra a lei de Moisés, depois dele mencionar que aquele que não obedece à lei de Moisés, né, será morto pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, ele pergunta no verso 29, quanto mais severo o castigo será merecedor aquele que calcar os pés ao Filho de Deus, profanar o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Então uma pessoa que não honra seu compromisso com Deus, ela profanou o sangue que firmou essa aliança. Ela jamais vai invalidar o compromisso de Deus, mas ela pode simplesmente da sua parte quebrar. E eu e você precisamos entender isso. Quando Jesus diz: olha, eu firmei uma aliança com vocês, recordem. Ele está dizendo: lembra do meu compromisso. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu e você podemos lembrar de Hebreus 13, 15, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Ele está dizendo: eu não vou abandoná-los, mas eu espero que vocês lembrem do compromisso e se mantenham comprometidos também comigo. Não me abandonem, não virem as costas, não deixem de se submeter. Sabe, existe algo a respeito do entendimento dessas verdades. Aliança requer compromisso. A gente não pode esperar o compromisso de Deus, justificando que é uma aliança sem que haja compromisso da nossa parte. Mas eu e você precisamos entender que isso garante acesso, garante intimidade, garante mistura de vida. Então vou repetir 1 Coríntios 6, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele, mistura. No conceito de aliança e mistura de vida, tudo que era de um passava a ser do outro. E aí Paulo escreve aos Coríntios e diz: tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ele está dizendo que tudo é nosso, assim como nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus. Por que tudo é nosso? Porque Deus é o dono de todas as coisas. E quando eu e você entramos em aliança com Ele, tudo que é dele passou a ser nosso. Mas também tudo que é seu passa a ser dele. E aí você tem que viver em contínua rendição. Nós sempre precisamos olhar os dois lados. Agora, por que Josué teve que lutar para defender os gibeonitas? Porque fez uma aliança. E aí quando os caras vão mexer com os gibeonitas, está mexendo com Josué e os israelitas. Isso significa o quê? Quando Deus olha para Abraão e diz:
abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele está dizendo, você entrou em aliança comigo, tocou em você, tocou em mim. Arrumou encrenca com você, arrumou encrenca comigo. Mas favoreceu você, está me favorecendo. Quando você entende a aliança, isso faz com que você caminhe de uma forma completamente diferente. O relacionamento com Deus é impactado, mas toda a sua percepção do mundo espiritual, de como se conduzir no dia a dia, também muda. Eu quero repetir mais uma vez Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que lhe é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então, recapitulando, o sangue de Cristo nos oferece os seguintes benefícios: redenção. Isso requer apropriação, mas garante proteção. E para que você lembre disso, o sangue nos umbrais das portas na celebração da Páscoa. Eu entendo que eu declaro que sou dele e ninguém toca naquilo que é de Deus. Mas também garante purificação. Isso requer arrependimento, sujeição, mas remove a condenação, a culpa, a vergonha. A aliança requer compromisso, mas garante acesso pleno a tudo que ele tem, a tudo que ele é. E nos garante intimidade, mistura de vida. Eu me lembro muito, desde garoto eu ouvi meu pai falar sobre o poder do sangue de Jesus, sobre a eficácia do sangue de Jesus, sobre o que era colocar-se debaixo do sangue de Jesus. Isso não significa que apenas recitar a fórmula, o sangue de Jesus tem poder, seja algo, entre aspas, mágico. Mas significa que quando há entendimento, pode existir fé, pode existir o consolo, pode existir a apropriação. E isso fará toda a diferença. Toda a diferença na minha e na sua vida. Que nós possamos não apenas entender, mas usufruir os benefícios do sangue de Cristo, o sangue da eterna aliança. Eu quero que você, no seu lugar, possa ter um breve momento de oração. Talvez seja a hora de olhar para a sua vida e se perguntar se você entendeu o que é redenção, que faz de Deus o seu dono e que você não é mais dono de si mesmo, mas também que significa que Ele te defende. Talvez seja a hora de olhar para dentro de si e perguntar se você realmente entendeu a profundidade dessa purificação. Eu e você podemos entrar na presença de Deus com a cabeça erguida, com dignidade. Podemos olhar nos olhos uns dos outros com dignidade. Uma das primeiras pessoas para quem Cristo aparece, tão logo ressuscita, Maria Madalena. A Bíblia diz da qual ele expulsou 7 demônios. Pensa em alguém que chegou suja, encardida, tratada como uma pecadora. E esse rótulo na sociedade da época aponta basicamente para um lugar de uma moral deplorável. Mas aquilo que Deus faz é extraordinário, porque Ele não tira só a culpa, Ele não remove apenas a condenação, Ele restaura a dignidade. E Ele nos permite, com o entendimento de que o sangue nos fez novas criaturas, andar de cabeça erguida. E talvez você precise rever o que você entendeu sobre o sangue. Porque alguns de nós estamos achando que o máximo que Jesus fez por nós foi tipo o que antigamente a gente fazia com o pneu velho, recalchutar, dar uma melhorada e daqui a pouco pode arrebentar de novo. Ele te refez por completo, você é uma nova criatura. E se ainda não experimentou isso, pode garantir isso aqui hoje e agora. Sair desse lugar dizendo, eu vou me sujeitar a Cristo, eu vou me sujeitar à ação do sangue de Cristo e me permitir ser comprado, redimido e purificado. Talvez o entendimento dessas verdades seja o que você precisa para uma decisão. Talvez a decisão tendo sido tomada, você precisa avaliar se você tem entendido e acreditado no que isso te proporciona. Mas quando eu penso na aliança, os povos antigos faziam aliança porque juntos um poderia oferecer ao outro o que tinha.
Então às vezes quando dois povos faziam aliança, às vezes um tinha uma condição econômica melhor, mas o outro tinha um poderio militar. Então o que tinha um poderio militar dizia: eu garanto sua proteção, mas você garante o suprimento das minhas necessidades. Por trás dessa aliança sempre havia alguma troca, algum interesse. A pergunta a ser feita: o que é que o Deus que tem tudo precisava para entrar em aliança conosco? Absolutamente nada. Pense algo bom para nós. E eu não diria que é ruim para ele, porque o tesouro que Deus estava de olho não é o que nós podemos oferecer, é quem somos. Nós temos valor aos seus olhos. Bendito o sangue. Você não abraçou uma religião, um código de conduta diferente. Você se submeteu à ação que talvez possa ser classificada entre as mais poderosas que esse universo jamais viu. A Bíblia diz que o espírito maligno não confessa que Jesus vem em carne, porque reconhecer que ele vem em carne é reconhecer o derramamento do seu sangue, o sangue do sacrifício, o sangue da aliança e o sangue que destruiu aquele que tinha o poder da morte. Eu lembro de quando garoto ouvi uma história do meu pai, que chega num ambiente, as pessoas estão, entre aspas, brincando, não tinham noção da seriedade daquilo, com a tal da tábua de Ouija, ou a brincadeira do copo. E quando ele chega com minha mãe, acho que ainda eram namorados, alguém disse: está respondendo tudo que a gente está perguntando, o copo escorrega para as letras e dá as respostas. Meu pai disse para minha mãe: não se envolva, isso é coisa maligna. Ela meio que olha para ele tipo assim: isso é exagerado. Ele falou: eu vou provar. Ele disse: está respondendo as coisas? Está. Ele disse: pergunta, o Espírito está movimentando esse copo, se eu falar uma frase em inglês, se ele traduz para o português. O copo deslizou: S-I-M, sim. E depois, não contente com o desafio, respondeu: qualquer língua. E meu pai fala em inglês o que quem está ouvindo ali não entende. The blood of Jesus has power. O sangue de Jesus tem poder. E o copo fica estático. E ele diz: vai, traduz. E o copo permanece estático. As pessoas dizem: você diz traduziria. E desliza nas letras: não quero. Mas você aceitou o desafio? Ele responde: não posso. As pessoas olham para ele com o olho estatelado: o que é que você falou? Ele traduz: todo mundo desmanchou aquilo. Deram fim até no copo. Há poder no sangue de Jesus. Eu quero declarar que é esse sangue que cobre a sua vida, esse sangue que cobre a sua casa, e esse sangue que te toca hoje, com purificação, com redenção e com despertar da aliança. Quando a próxima ceia chegar e você olhar para aquele cálice, lembre-se de uma aliança.